Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à primeira aula do nosso evento Tarô 5K. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Estava muito ansiosa para começar esse evento, porque eu acredito de verdade que ele vai ser um divisor de águas na jornada de vocês com o tarô. Então fica aqui, porque hoje é a primeira aula de uma sequência de 3 aulas que vão acontecer essa semana. E eu vou trazer conteúdos exclusivos para te auxiliar nesse caminho. E se você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Fernanda Dias, sou taróloga profissional há mais de 10 anos e eu ensino mulheres a faturarem R$5.000 por mês com o tarô, sem sair de casa, ainda que esteja começando agora. Então vem comigo, porque hoje a gente vai iniciar com conteúdo de ouro. Hoje eu vou te contar os erros que você comete, que te afasta dos seus 5.000, que faz com que você tente e nunca consiga. Você posta, você atende, você tenta vender, você corre atrás de cliente, mas no final a sua agenda continua vazia, instável, sem movimento. E é isso que hoje eu vou te mostrar aqui nessa aula. Então fica comigo, porque vão ser uma sequência de 10 erros que eu vou falar aqui. E eu tenho certeza que você vai se identificar com vários deles. E eu vou te contar um segredo aqui logo no início. O último erro, para mim, ele é o mais importante. Então não perde cada detalhe dessa aula. Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu quero te mostrar que o que eu vou falar aqui não é uma teoria, não é uma balela, não. Foi algo que eu realmente coloquei na prática. Eu quero te mostrar os meus resultados, eu vou deixar você entrar na minha semana. Então eu vou expor aqui a minha vida para vocês, para que vocês saibam que é possível. Eu quero inspirar vocês, motivar vocês. Eu quero que vocês já entrem nesse evento com aquela energia de, poxa, eu também consigo. Então, se você está aqui assistindo agora, já comenta aqui, eu também consigo, porque eu vou acompanhar todos os comentários, eu quero saber quem está participando do evento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns prints. Eu já atendi diversos clientes usando tarô, já fiz vários atendimentos, já converti pessoas no direct, no WhatsApp, e eu já vi mulheres começando sem segurança nenhuma e conseguirem os seus atendimentos, conseguirem consolidar uma agenda. E é isso que eu quero ensinar aqui hoje. Então presta atenção aqui nesses prints que eu vou mostrar. Eu vou te mostrar aqui faturamentos meus dos últimos meses. Eu não quero te mostrar coisa do passado não, que aconteceu há 3, 6 meses atrás. Não, eu vou te mostrar algo muito mais real, muito mais próximos. Então eu vou te mostrar aqui, ó, vai olhando, vai fazendo a soma aí, ó, dos meses. Então perceba, cada mês eu consigo ter previsibilidade na minha renda. Hoje eu já não fico mais naquela instabilidade de, esse mês será que eu vou faturar R$1.000? Será que eu vou faturar 2.000? Não, eu já sei quanto eu vou faturar. Eu consigo tornar isso previsível, porque eu criei um método, uma estratégia que realmente funciona. E foi entendendo esses erros que me fizeram cada vez mais me aproximar do acerto. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque eu demorei anos, tá? Para conseguir entender cada um desses erros. E hoje eu vou entregar isso aqui para vocês, porque eu acredito que vai ajudar muito e vocês vão dar 10 passos na frente por conta disso. Então se liga aqui nesses resultados, observem aqui, é essa vida que eu quero para vocês, é essa previsibilidade, é essa sensação de segurança que o tarô pode te dar, que a renda com o tarô pode te dar. E eu não tô aqui para romantizar o tarô, tá? Vocês sabem muito bem já, a maioria aqui já me conhece, sabe como eu sou. Eu tô aqui para te mostrar como o tarô realmente vai virar para você uma fonte de renda real. Algo realmente que é fato, que você não vai precisar ficar inseguro, com medo, até porque a vida adulta, ela não espera. Não é possível, é impossível, na verdade, nós adultos vivermos na coisa instável. Os boletos não esperam, os compromissos não esperam. E é isso que eu quero explicar aqui para vocês. E eu quero compartilhar também um pouco da minha história. Eu compartilhei em algumas lives que a gente fez aqui antes do evento, alguns pedacinhos, mas hoje eu quero que vocês me conheçam muito mais e que vocês entendam como foi a minha jornada, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com o que aconteceu comigo. Eu nasci em uma família evangélica, uma família assim muito voltada para a religiosidade, e eu cresci nessa família, né? E aos meus 15 anos eu tinha a minha bisavó era taróloga, né? Ela amava as cartas. E eu lembro que aos meus 15 anos eu ganhei o meu primeiro tarô. Só que a minha família, obviamente, achava errado, que era coisa do mal,
que não fazia bem, que aquilo era bruxaria. Então o tarô, ele apesar de despertar toda a minha curiosidade, eu me sentia bem com as cartas, eu gostava de estudar, ele foi ficando cada vez mais na gaveta. Quando eu cheguei ali já perto da maioridade, que eu já comecei a ter mais independência, eu voltei a estudar o tarô, voltei a me dedicar ao tarô, a ver o tarô, a realmente entender como ele funcionava, né? Fiz várias mentorias, tenho as minhas mentoras até hoje, fazia cursos, né? Me dediquei mesmo. E comecei até a atender. Comecei a atender, assim, algumas amigas, algumas pessoas da família que aceitavam. Fiquei ali naquela prática bem iniciante, que muitas aqui podem se identificar se já não passou ou está passando por isso. Então eu tive esse processo, só que eu comecei a tentar vender o tarô. Obviamente, eu comecei a tentar ganhar dinheiro com isso. Estava entrando ali já na fase adulta, precisava de dinheiro para arcar com coisas da faculdade, para arcar com custos também pessoais. Eu saí de casa muito cedo, com 18 anos eu já tinha saído de casa. Então, assim, eu queria realmente ter uma renda, né? E eu queria poder me dedicar ao tarô para isso. E eu tentei atender presencialmente, tentei fechar sala, alugar sala, tentei fazer atendimento pelo WhatsApp, tentei cobrar das minhas amigas, mas era aquela coisa. Um mês era legal, o outro era péssimo, um mês era mais ou menos, o outro era pior ainda. E obviamente que a vida adulta bateu na porta com muito mais força. E eu não tive para onde correr, né? Eu tive que ceder ao nosso famoso CLT, né? E trabalhar em lojas, trabalhar em empresas. E eu vou também colocar aqui para vocês algumas imagens, né? Que vão mostrar um pouquinho da minha jornada. Pelo amor de Deus, digam aí para mim que o tempo só fez bem, tá? Porque eu vou deixar algumas fotinhas aqui bem antigas. Então eu trabalhei em sorveteria no shopping, eu trabalhei em escola, no setor de matrícula, eu trabalhei em lojas, enfim, eu trabalhei em muitos lugares, até mesmo em boteco, de vender petiscos, essas coisas eu trabalhei. E eu sempre trabalhei na área de vendas, né? Sempre foi assim a área que eu gostava, eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, então eu sempre tive um bom atendimento ao público, eu sempre fui muito solícita, eu sempre vendi muito bem, eu bati as metas, né? E eu lembro que na época eu falava, poxa, né, eu sou muito boa nisso, mas a minha receita, o que eu recebia por isso, não compensava pra mim, sabe? Eu falava assim, poxa, não tá fazendo sentido, eu trabalho tanto. Quem aqui já trabalhou em shopping sabe. Eu trabalho tanto, é tanta loucura, é horário estendido, é meta, é pressão na sua cabeça. E no final do mês, malmente as contas fechavam, sabe? Não sobrava nada e você ficava com aquele dinheiro contado ali do ticket de refeição, ou então o dinheiro contado do transporte. Você tinha que escolher. Esse mês você comprou uma pizza ou você vai no cinema. Esse mês você comprou uma blusinha ou você compra um cabo pro seu celular, o cabo do carregador do seu celular que quebrou. Então, tipo, eu ficava, sabe, naquela tristeza mesmo. Viajar era algo, tipo, fora de cogitação. Como é que eu vou viajar, sabe? Eu vou ter que juntar um ano inteiro, o pouco que me sobra, né, os R$10 na conta que me sobra, para conseguir fazer alguma viagem. E isso sem poder fazer nada, né, durante esse ano. Sem poder ir ali na esquina. Então eu comecei a perceber que isso estava assim mexendo comigo e começou a mexer mesmo. Começou a mexer até com a minha saúde, sabe? A minha saúde emocional, psicológica, muita ansiedade, muito estresse, sabe? Eu só vivia preocupada, sabe? Eu não tava nunca assim tranquila. Ai, tô de boa, sabe, tranquila. E nessa época eu tinha largado mesmo, né? O tarô tava guardado, eu já não mexia mais tanto com o tarô. E aí eu lembro que um dia eu tava chegando em casa do trabalho e eu tinha um cartão que ele ia vencer, né? E eu falava assim, poxa, velho, esse cartão é o único que eu tenho, assim, com limite melhorzinho. Se bloquear esse cartão, eu tô, tipo, arrombada, sabe? Tipo, tô quebrada. Acabou pra mim. E aí, tipo, eu cheguei em casa triste, abalada, né? E aí eu lembro que eu tava sentada assim no sofá em casa, com aquela sensação de desânimo, sabe? Parecia que eu tava com o mundo inteiro assim nas minhas costas.
E aí eu lembro que eu lembrei assim do tarô, né? E aí eu fui procurar, né? Eu sempre tive uma estantezinha de livro, eu amo livros e tal. E aí eu fui procurar o tarô. E assim, eu confesso que o tarô que eu ganhei, né, que eu fui procurar naquela época, eu não tenho mais. Mas ele vinha com esse livrinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele também não tá muito mais em boas condições, né? E eu lembro que ele vinha com esse livrinho explicativo e tal. É até legalzinho esse livrinho. E eu ganhei ele junto com o meu tarô, né, na época. O livrinho eu consegui manter, guardei, aqui tá aqui comigo, é uma boa recordação. E eu lembro de pegar esse livro e pegar o meu tarô, né? E ainda no chão da sala, assim, eu falei assim, poxa, deixa eu abrir aqui, né, ver se o tarô me dá alguma luz, né? Se ele, tipo, me fala, assim, o que é melhor eu fazer, se eu mudo de profissão, se eu mudo de carreira, se eu saio da faculdade, enfim, coisas que naquela época eram conflitos na minha cabeça. E aí, assim, eu fiz, né? Fui abrindo as cartas, lendo um pouquinho do significado, porque eu já não lembrava muita coisa, tinha muito tempo que eu já não abria tarô, já não jogava, né? Principalmente quando é pra você mesma, você fica meio enviesada, não sabe se a interpretação tá certa, ou se você tá ali manipulando. E eu comecei, né, a ler, e vieram várias coisas, eu fui lendo e tudo mais. E em uma hora veio um insight assim. E o insight foi o seguinte: rapaz, perceba quantas pessoas como você precisam da clareza que o tarô pode trazer. Eu acho que essa frase, ela veio exatamente assim na minha cabeça. Talvez não assim perfeitinha, mas foi isso que eu pensei na hora. Quantas pessoas por aí estão precisando, né, de uma luz, de uma orientação, de um direcionamento, e você sabe fazer isso, você sabe ler as cartas, você tem um bom atendimento, você é boa vendedora, e você não está usando isso como fonte de renda, por quê? Gente, isso foi assim, uma virada de chave na minha cabeça, sabe? Na hora, tudo fez sentido. Eu falei assim, gente, eu me dedico tanto pro trabalho dos outros, eu me dedico tanto para as empresas dos outros, eu bato meta, eu sou massa, todo mundo me ama. Se eu digo que vou sair de uma empresa, a pessoa faz proposta, tenta me segurar. Por que que eu não consigo fazer isso para mim? E foi aí que o Tarô 5K, que ainda não tinha esse nome, eu nem imaginava esse nome, ele botou o primeiro brotinho assim, ó, da semente para fora, assim, ó. Foi o primeiro momento, porque ali eu decidi. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou fazer acontecer, não é possível. Eu consigo fazer para tanta gente e para mim não. E aí eu comecei a colocar em prática todas as estratégias que eu tinha aprendido, todos os cursos que eu tinha feito, tudo que eu tinha de bagagem, eu comecei a colocar em prática em prol de fazer o tarô acontecer na minha vida. E é óbvio, né, que não foi tão lindo assim da noite pro dia. Óbvio que eu passei alguns perrengues, né? No primeiro mês eu errei muito, né? Eu errava muito em algumas coisas porque eu estava acostumada a vender sorvete, a vender roupa, a vender matrícula de escola. Eu não estava acostumada a vender tarô. E não é a mesma coisa, né? A gente sabe disso. Cada ramo ali tem algumas especificidades que são necessárias. E foi ali um tempo de adaptação. Eu lembro que eu pedi demissão, né, do meu emprego. Peguei ali o seguro-desemprego, na verdade fiz um acordo, né, na verdade com o meu patrão, ele gostava muito de mim, para eu poder pegar o seguro-desemprego, porque se eu pedisse demissão, eu perderia, né, e aí eu falei, olha, eu tenho esse tempo aqui para fazer o tarô acontecer, é o prazo que eu tenho, e eu corri com todas as minhas forças, sabe, corri, fiz assim o máximo que eu pude, e comecei a validar. O primeiro mês eu faturei R$1.000, 1.200. No segundo mês começou a melhorar. Foi para os 2.000, 2.500. Aí eu já estava ganhando mais do que eu ganhava. Já estava ganhando muito mais do que eu ganhava nas empresas. Aí foi passando. Eu lembro que o primeiro mês que eu fiz 5.000, eu me achei rica. Falei, pronto, agora deu. E aí a minha preocupação era, e agora mês que vem? Porque eu acho que é a preocupação da gente aqui, né? A gente faz um valor legal com o tarô, mas a gente se pergunta, e mês que vem vai ser assim também? E aí eu comecei a criar estratégias para conseguir fazer com que isso fosse replicável, né? Que eu tivesse ali uma grande previsibilidade dos meus ganhos. Tivesse uma agenda tão robusta, uma agenda tão boa, que eu conseguisse ali fazer, né, essa rotatividade. E aqui eu preciso te falar uma coisa que talvez doa um pouco em você.
sabe? Acho que agora talvez dê uma dorzinha aí. Vocês sabem que eu sou um pouco, às vezes, de puxar a orelha, dar uma apertadinha na ferida. Mas não é que você tá fazendo pouco, sabe? Não é que você não tá querendo fazer. É que você não sabe como. E eu descobri isso a duras penas. Não é que eu não sabia ler tarô, não é que eu não era boa em comunicação, não é que as minhas leituras não eram boas, não é que eu não tinha dedicação. É que eu não sabia como fazer, não ensinavam isso. As minhas mentoras, os cursos que eu fiz, me ensinaram a ser uma excelente taróloga, mas não me ensinaram a vender o tarô, a ser uma empreendedora, a entender isso como negócio. E esse foi um dos maiores erros, né, que eu percebi logo de cara na minha vida. Então, assim, eu postava, eu comecei a postar, eu comecei a fazer carrossel, eu comecei a fazer tiragem, eu comecei a atender no direct, eu comecei a fazer várias coisas, mas foi a duras penas que eu fui percebendo onde em cada coisinha tinha um erro. E é esses erros que eu quero trazer aqui pra você, tá? Então, hoje, se prepara, porque você vai dizer assim, Fernanda do céu, por que eu não soube disso antes, tá? Então já anota aí, porque agora eu vou falar pra vocês, tá? O primeiro erro. O primeiro erro. Primeiro erro que as tarólogas cometem é postar conteúdo no Instagram. Mas Fernanda, oxite, é o quê? Você mesmo fala pra postar, você mesmo posta. Mas aí é que tá o erro. O erro está em postar conteúdo no Instagram que não tem presença, que não tem estratégia. Você posta conteúdo errado. Você quer fazer card bonito, você quer postar carta do dia, você quer postar mensagem espiritual, você quer colocar significado dos arcanos, você quer colocar conselho genérico. É isso que normalmente você faz. E por que tá errado? Porque postar conteúdo é diferente de você conduzir a sua audiência para o que você quer. O conteúdo que realmente faz a diferença é aquele conteúdo que faz a pessoa sentir algo, que faz a pessoa confiar em algo, desejar algo e agir por algo. Então, conteúdo sem estratégia, ele vai só entreter as pessoas. O conteúdo com direção, ele vai atrair o cliente. Quem aqui faz essas postagens? Posta a cartinha do dia, posta conselho para isso, conselho de signo, né? Fica postando, fazendo lives aleatórias de tiragens gratuitas. Quantas pessoas aqui fazem isso? E isso é um dos erros mais gritantes, sabe? Que acontecem no meio das tarólogas. Um outro erro, que esse aqui você vai dizer assim, não é possível. Mas é verdade, é que as tarólogas vendem tarô. Você acredita que as tarólogas vendem tarô? Pois bem, você não deve vender tarô. Você fala, eu faço a tiragem tal, eu faço uma leitura completa, eu faço um jogo amoroso, eu faço uma mandala, eu faço tal coisa. Você está vendendo tarô. Você está divulgando tarô para as pessoas. E as pessoas não compram tarô, elas não estão interessadas em comprar tarô. A pessoa, ela não está nem aí. Se você usa tarô, baralho cigano, búzios, sabe, bate-folha, banho de folha, ela não tá nem aí. Ela não se importa. A pessoa, ela quer resolver um problema. Então ela não vai comprar tarô. E você precisa parar de vender tarô para as pessoas, porque isso mina muito, muito, muito os seus atendimentos, mina a sua conversão. Quando você vai para a pessoa chega, você vai para a pessoa já vendendo tarô, a pessoa não compra. A pessoa vai embora. Isso é um fato. O tarô é só a ferramenta, ele é o caminho. Ele é como se fosse o veículo que você utiliza. Mas o desejo da pessoa é o resultado, é a solução, sabe? Se você vende tarô, você tá indo de contra-maré, porque o cliente, ele quer alívio, ele quer direção, ele quer resposta. Então, por isso é tão errado você vender tarô. Então, pare de vender tarô e venda exatamente o que o cliente precisa, tá? Que isso vai fazer total diferença. O próximo erro é você mandar tabela de preço para os seus clientes. Mas, Fernanda, como é que eu não vou mandar a tabela de preço para o meu cliente? Como é que ele vai saber quanto é que eu cobro?
se eu não mandar? Aí você vai lá e manda aquela tabela, né? Aquele cardápio lá dos seus atendimentos. Aí tem 3 perguntas, uma pergunta, jogo amoroso, jogo de Afrodite, jogo da lua, jogo do sol, jogo para aquilo. Você não percebe que isso confunde completamente o seu cliente? Ou faz com que ele, muitas vezes, escolha o mais barato? Que se talvez você tivesse feito da forma certa, você conseguisse ter ali um retorno muito mais interessante. E fora que você não transforma o seu trabalho com o tarô simplesmente em um catálogo de preço, de um monte de serviço. O cliente confuso, ele não vai comprar. E quando ele for comprar, ele vai escolher o mais barato. Quando você chega em uma loja que tem lá diversas opções de uma coisa e você tá ali perdido, várias opções, sabe? Você não sabe direito nem o que cada opção é, o para que serve. Você, no máximo, você fala assim, ó, não, vou pegar aqui o mais barato para ver se é bom. Depois até eu vejo outra coisa. E é assim que funciona. Então não faz isso, não manda tabela de valores para os seus clientes, tá? O próximo erro é você querer concorrer no mercado de tarólogas. Fernanda, você tá me confundindo. A aula tá começando a ficar doida. Como é que eu não vou concorrer? Tem um monte de taróloga por aí. Você já viu que tem gente no TikTok cobrando R$10, R$5? Tem gente cobrando barato para fazer jogo de tarô. Tem muita taróloga. Olha só a nossa comunidade. Quantas tarólogas estão lá? Como é que eu não vou concorrer? Gente, você olha o que as outras pessoas cobram e pensa, eu vou cobrar aqui mais barato, né? Ou vou cobrar próximo, algo semelhante, e que você vai ser escolhida. E esse é um grande erro, porque quando você compete pelo preço, você ensina o cliente a te comparar como um produto comum. Você ensina ao seu cliente, a quem está vendo ali, que você é mais do mesmo, que você é igual a fulana que cobra tanto, a ciclana que cobra tanto. E não é isso que você quer. A cliente que chega pelo menor preço, dificilmente ela vai valorizar a profundidade, que ela vai valorizar a transformação que o tarô entrega. Porque quando eu quero algo muito importante, eu quero resolver algo da minha vida, eu não procuro mais barato. Eu valorizo tanto aquilo que não é que eu vou procurar o mais caro, mas eu também não vou procurar o mais barato. E não vai ser o preço que vai me atrair. Pode ser que você cobre R$100 e você me mostre assim uma entrega tão boa que eu pague, tem alguém cobrando 500 e não é pelo preço não. Assim como não é porque você vai cobrar R$10 que você vai atrair mais. Porque o cliente certo, ele quer outro tipo de entrega. Ele não tá focando só no preço. E você também não pode fazer isso com você, tá? Outra coisa que, nossa, isso realmente complica muito, muito, muito a vida das tarólogas, que é querer ser muito técnica na hora de fazer um jogo de tarô para o cliente. Porque quando eu falo de ter uma renda previsível, quando eu falo de você todos os meses ter certeza de quanto você vai ganhar, isso depende de alguns pontos, tá? Vamos lá. Primeiro, depende de você estar atraindo clientes novos. Isso é óbvio, certo? Mas isso também depende de você fidelizar os que você tem. E para você fidelizar os que você tem, você precisa entender que a pessoa para quem você está tirando tarô, fazendo um jogo de tarô, ela não é taróloga, certo? Então, ela não quer saber que o ermitão, não sei o que, subiu a montanha para se afastar, para saber da luz dele, de que o tarô é uma jornada do louco até o mundo. Ela não quer saber sobre isso. Que o número tal do tarô significa isso e que somando as cartas vai dar isso. Isso é conteúdo que encanta tarólogo, não é conteúdo que encanta cliente. Então, às vezes, você quer ser muito técnica na hora de fazer o jogo e o que é que acontece? O cliente sai sem clareza. Ele não quer ser impressionado pelo seu vocabulário. Ele quer sair com clareza, com a solução, com o que ele veio ali perguntar, com o que ele veio ali saber. E se a sua leitura fica técnica demais, você não fideliza. E quando você não fideliza, o que é que acontece? Chega 5 clientes e sai 10. Chega 3 clientes e sai 7. E assim você nunca vai ter ali uma bola de neve, uma construção que realmente vai fazer com que você tenha essa previsibilidade,
tá? Outra coisa que é um erro assim muito comum, e eu queria aqui deixar claro para vocês que esse é um erro que eu cometi muito. Eu cometi demais esse erro. Que é esperar estar pronta para começar. Estudar muito para começar. Eu preciso estudar muito. Tem gente que fala assim, mas como é que você vai começar a jogar tarô para os outros se você não estuda muito? Se você não se dedica muito? Mas não é sobre você estudar ou não. É sobre você começar a praticar para que você evolua. Porque não adianta, você não vai decorar de hoje para amanhã 78 cartas. Você não vai aprender como as cartas conversam lendo o livro. Você não vai aprender a aplicar as tiragens para cada caso que vier para sua mesa lendo materiais, assistindo vídeos. Não vai. Não tem como. Você pode pesquisar aí agora. Se tem alguém que ensina como você interpretar o tarô inteiro para cada situação da vida das pessoas. Não existe isso. Até hoje, às vezes, eu me surpreendo com casos que clientes chegam para mim. Então não tem como, você nunca vai estar 100% pronta para começar. E eu sou virginiana, com ascendente em Capricórnio. Pessoa é pura terra, perfeccionista, queria começar pronta. Eu era do tipo assim, se eu achava que me faltava uma coisa, eu ia fazer um curso. Se eu achava que faltava tal coisa, eu ia fazer outro curso. Quem aí é assim? Você se identifica com isso? Ai meu Deus, se eu não souber tal coisa, curso. Mentoria, atendimento, corria para um, corria para o outro. E não é assim, você nunca vai estar pronta para. Você precisa começar. A segurança, ela não nasce de você ficar esperando estar pronta. Ela nasce da prática. Infelizmente, só a prática vai te dar essa segurança que você quer, essa segurança que você almeja. Outra coisa, essa daí, eu fiz até um vídeo no Instagram esses dias falando sobre como isso me irrita. Que é começar a jogar gratuitamente para as amigas para treinar. Não, Fernanda, mas é só para treinar. Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou saber como fazer se eu não, pelo menos, tiver alguma experiênciazinha ali? Cobre um valor simbólico, tá? Você tem que entender que você atende de graça, responde pergunta de graça, manda áudio enorme, entrega demais achando que assim a pessoa vai valorizar. Mas quando a pessoa não faz nenhuma troca, ela não valoriza. E outra coisa, você fica reforçando a falta de segurança que você tem para começar a cobrar. Porque você não se valida como profissional. Eu lembro que um dos meus primeiros jogos que a pessoa pagou assim, um valor realmente legal para eu fazer, foi assim um marco na minha vida. Porque eu meu Deus, aquilo ali me validou. A partir dali eu não tive mais medo, sabe? Eu não me senti travada, eu não tive aquele receiozinho de, eu vou cobrar tal valor. E na época era barato ainda. Mas eu não tive. Aquilo me deu um atestado de validação. Então você precisa já começar da forma certa. Você quer treinar gratuitamente, que seja para você. Eu estava até ensinando aqui algumas alunas na comunidade, a gente fez uma tarefa lá na comunidade que foi muito legal, que é uma estratégia de você fazer jogos gratuitos, mas isso te render alguma coisa. Isso trazer para você algum retorno. Porque não adianta você ficar jogando gratuitamente dizendo que está treinando. Eu tive alunas que estão começando a interpretar as cartas agora e que fizeram a estratégia e que conseguiram não só fazer a estratégia, mas ter um retorno que deu, dinheiro. Eu vou compartilhar aqui com vocês o áudio dessa aluna. Gente, eu tô mandando esse áudio, desculpa por não digitar, mas eu vou contar pra vocês como eu tô fazendo. Eu tô enviando para as minhas clientes, que são majoritariamente mulheres, né? E eu falo para elas é o seguinte: a regra é válido só para o mês de maio, e para que elas possam resgatar o presente, ou elas me enviam 3 mulheres para que eu possa enviar 3 contatos de mulheres para que eu possa enviar esse presente, ou elas enviam, né, esse presente pelo WhatsApp, me mandam um print e eu faço o agendamento para o resgate da pergunta ou do aconselhamento. Queria dizer para vocês que está sendo super receptivo, elas estão adorando. Eu já estou aqui com um monte de contato, que eu já estou trabalhando muito agora.
E já tenho 2 atendimentos de mulheres que ganharam essa pergunta e antes de fazer a pergunta, agendou para jogar comigo amanhã. Tem uma que está acabando de fechar comigo aqui, tá? Então, galera, funciona. E eu batizei esse movimento, né, desse voucher, como rede de amor. Então, para você resgatar o seu presente, você presenteia mais 3 mulheres. Tá sendo o máximo. O pessoal tá gostando muito. E vou compartilhar também aqui alguns prints de outras alunas também. Eu tive alunas aqui, como essa do áudio, que ela já atendia, ela já sabia atender. E ela usou uma estratégia de fazer algo gratuito, só que com estratégia. O erro tá aí. Você diz que tá treinando, jogando gratuito, mas você não tem estratégia. Então você nunca vai parar de jogar gratuito. E eu tive também outras alunas aqui falando que só com a estratégia, né, que eu ensinei, que é o Vale Presente, elas conseguiram ter aqui, ó, retorno financeiro com isso. Então não é sobre você poder ou não jogar gratuito, é onde está a estratégia. E sem estratégia, você não vai para lugar nenhum, tá? Então assim, para de ficar atendendo gratuito com a desculpa de que você está treinando, porque isso, na verdade, só está te afastando do resultado que você merece, do resultado real, tá? Outro erro que a gente vai falar aqui agora é que você tenta agradar todos os seus clientes. Mas, Fernanda, claro, o cliente chega para mim, eu vou fazer o quê? Vou não agradar ele? Vou atender mal? Vou fazer o quê? Me explica. Vou te explicar. Não é sobre você tratar ninguém mal, né? Não vou ensinar isso aqui. É sobre você filtrar o tipo de cliente que você quer. Não só no Instagram, na sua vida. Mas por que no Instagram? Porque o cliente chega lá para você no Instagram, você vai lá e atende. Quer que, a depender da interação que vocês façam ali no direct e tudo mais, você atraiu aquele cliente ali através de uma postagem, alguma coisa, a depender do conteúdo que esse cliente tenha, da pergunta que esse cliente queira fazer, o próprio algoritmo do Instagram entende que é esse tipo de público que faz sentido para sua página. Aí chega a pessoa querendo saber se está grávida, chega a pessoa querendo saber se fulano fez trabalho para ela, aí chega a pessoa com qualquer demanda, com qualquer situação, com perguntas superficiais, perguntas que às vezes o tarô nem responde. E aí você fica ali tentando agradar aquele cliente, você está só educando mal o seu algoritmo, educando mal a sua audiência. Pare de atender qualquer coisa. Eu sei que quando a gente está no início, quando a gente está precisando de dinheiro, a gente fica, meu Deus, sabe? Vou atender todo mundo que chegar. Mas não faça dessa forma. Filtre ou eduque o seu cliente o máximo que você puder. Filtre, porque é muito ruim quando você atende qualquer tipo de pessoa, sabe? Quanto mais você especificar, quanto mais você filtrar, selecionar o seu público, mais conexão você vai gerar com esse mesmo tipo de pessoa. Hoje as minhas clientes, parece até brincadeira, claro, eu recebo ainda de caju em caju algumas pessoas com algumas perguntas bem blé para fazer pro tarô, que eu ou dispenso ou eu tento educar. A maioria das clientes que chegam hoje para mim, parece que elas já sabem como é meu trabalho, parece que, sabe, é como se atraísse o mesmo modelo de cliente que eu mantenho no meu convívio. Então, eu filtro as minhas clientes. Quem tenta atender todo mundo, vira só mais uma opção. Porque se você for entrar no TikTok ali, eu quero saber se eu tô grávida. Pergunte a 10 tarólogas lá no TikTok. Todas vão dizer que faz. Agora, pensa você chegar para uma taróloga, perguntar, poxa, eu queria saber se eu tô grávida e tal. E entre 10, uma dizer assim, poxa, olha, o meu tarô é terapêutico. Eu trabalho diferente. A minha entrega é outra, né? Eu não faço esse tipo de tiragem. A pessoa fala assim, pô, essa pessoa tem um diferencial. Ela pode até não comprar de você ali naquele momento, mas se em algum momento ela precisar de você de alguma taróloga para uma coisa mais séria, mais real, mais, sabe? Ela vai lembrar que você tem um diferencial, sabe? Outro erro, a gente já tá chegando no final, tá, gente? Calma. É porque são muitos erros, eu quis trazer logo todos, porque eu não quero que você fique cometendo por aí. Outro erro é você querer responder todos os seus clientes. Ah, Fernanda, mas eu vou deixar o cliente no vácuo? Vou deixar ele lá, né? Jogado às traças. Claro que não, né, gente? Mas é você responder da forma errada. Porque o que mais acontece é que o cliente chega pra você assim, ó. Qual é o preço? Qual é o valor
da consulta, você faz tarô? E aí você normalmente responde o quê? Olá, tudo bem? Sim, eu faço tarô. Aqui é a minha tabela de preço, aqui o meu catálogo, né? Aqui meu portfólio de serviço. E você manda lá. E aí sabe o que o cliente faz? Some. É isso que ele faz. Porque é no direct, é no WhatsApp, é quando o cliente chega para você, na sua mãozinha. É ali que muitas vendas morrem, gente. O cliente chega interessado, mas não tem clareza. E você só responde, em vez de tentar conduzir ali o atendimento, ali o cliente esfria. Ali o cliente vai embora. Sabe? Quem só responde mensagem, perde venda. Só quem sabe conduzir de verdade uma conversa, converte. Então, presta atenção nisso. E um outro erro, tá? O último de hoje que eu disse a vocês, né? Que é muito importante. É um dos erros, assim, que eu acredito que eles são o mais essencial. É você postar stories do nada. Você some, desaparece do mapa, né? Aparece uma vez na semana para postar lá, a agenda tá aberta. Consulta disponível. Chama no direct. Gente, isso não vai atrair cliente nunca. Você tá fazendo ali uma oferta, né? Você tá oferecendo ali a pessoa agendar com você, a pessoa fazer uma consulta, a pessoa te chamar no direct para fechar uma leitura. Só que isso não vai converter, porque a oferta sem o desejo parece pedido de venda. É como se você estivesse implorando para a pessoa: compra aqui para mim, compra aqui na minha mão. É isso que parece. Entende? Então, assim, para de fazer dessa forma. Existe uma condução. Você tem que criar ali um desejo, uma sequência. Primeiro você tem que ter constância. Mas você tem que criar uma sequência que funciona, tá? Antes da pessoa comprar, ela primeiro precisa entender por que aquilo ali importa. Aquilo ali vai ajudar ela. Antes dela marcar um atendimento com você, ela tem que saber o que é que ela vai solucionar, o que é que ela recebe com aquilo. Quando ela fecha um atendimento com você, o que é que ela vai receber em troca? Quando você fica ofertando demais, últimos horários, últimos atendimentos dessa semana, marque seu horário antes que seja tarde. Quando você oferece muito, sem despertar primeiro o desejo da audiência, parece insistência, sabe? Parece insistência. Então, assim, sabe, eu quero deixar claro aqui pra você que o problema não é o tarô, o problema não é você. É obviamente que ninguém ensina isso. Na verdade, ensina a fazer dessa forma. Tem muita gente aí ensinando a fazer dessa forma. Eu já comprei cursos de pessoas que dizem que ensinam você a vender tarô para ver como era e tudo mais, depois que eu já estava vivendo do tarô, né? Antes de eu ter o tarô 5K, mas eu já estava vivendo do tarô. E eu já comprei e eu percebi, meu Deus, ensina tanta coisa errada. Tanta coisa errada. Então, assim, é difícil. Se não tem ninguém ensinando, como é que você vai saber que é errado? Parece certo. Parece certo postar lá, não, minha agenda tá vazia. Parece certo mandar a tabela de valores para o cliente ter acesso. Parece certo você postar um vídeo lá no Instagram, nos Reels, um conteúdo engraçado, uma trend. Parece certo fazer uma dancinha, usar humor. Parece certo várias coisas, mas não é certo. E foi de observar tudo isso que nasceu o Tarô 5K, que nasceu o método, sabe? Que eu percebi que tarólogas, elas não precisam só aprender cartas. Na verdade, na minha opinião, essa é a parte mais fácil. Eu acho que ela precisa aprender a movimentar a agenda, sabe? A ter previsibilidade, a ter atenção, parar de ser invisível, sabe? Ter atenção da audiência, ter confiança, saber conduzir as coisas. E foi aí que nasceu. Foi dessa forma que nasceu realmente assim o Tarô 5K. Um método criado com um objetivo, assim, sabe? Para mulheres que realmente já têm interesse pelo tarô, já gosta do tarô, às vezes já joga tarô, mas que não consegue ter os resultados que almejam. Para que elas consigam atrair esses resultados, para que elas consigam fazer isso na prática, para que elas consigam faturar o que elas quiserem, sabe? É isso que eu quis trazer. Porque o que trava a maioria não é falta de potencial, pelo contrário. Se você perguntar lá na nossa comunidade, eu já falei da comunidade aqui algumas vezes, tá o link
Vai ficar aqui abaixo a comunidade, se você ainda não entrou. Lá na comunidade, pergunta lá a experiência das pessoas. Eu tenho alunas minhas lá que jogam há mais de 30 anos e que estão lá porque, poxa, eu não sei como vender, não sei como me posicionar, não sei que conteúdo postar, não tenho direção, sabe? Então eu quero que isso fique muito claro para você, tá? E agora eu vou passar uma tarefa, tá? Para vocês fazerem, porque eu quero que vocês tragam essa tarefa na próxima aula. A nossa próxima aula vai ser quarta-feira, certo? Então eu quero que você anote aí para você trazer essa tarefa na próxima aula. Eu quero que você responda, certo? Qual desses erros você mais comete? Qual desses erros que eu falei aqui na aula você mais comete, tá? Anota quais são os erros. Depois você vai anotar se você está tentando ser mais profunda, espiritualizada, técnica, ou se você está buscando ser mais interessante, mais vendedora, sabe? Se você está tentando envolver mais a sua audiência. Qual desses perfis você mais se identifica? Se você está vendendo tarô ou se você está vendendo a solução. Quando você olha hoje para o seu perfil, para a sua conversa com seus clientes, o que é que você hoje sente que você vende mais? Eu quero que você também responda se você está mandando a tabela pronta para os seus clientes. Se você manda a tabela, se você posta a tabela pronta. Eu quero saber, anota isso aí também para a próxima aula, tá? Eu quero saber se você compete no mercado. Se você olha para fulano e diz assim, pô, fulano tá cobrando tanto, vou mudar aqui meu valor. Principalmente para menos, né? Porque se você se inspirar em pessoas que cobram o justo, até ok. Mas para pessoas que cobram, né, nada em relação ao tarô, aí eu quero que você anote. Você tá se dizendo aí agora, ai, mas eu ainda não tô pronta para começar, eu preciso estudar mais, eu vou deixar para começar a atender depois do evento. Depois do evento eu começo a atender. Depois que eu terminar as aulas eu começo a atender. Depois que eu terminar de assistir as lives, eu faço a tarefa. Você também passa por isso, de ficar empurrando com a barriga, por insegurança, achando que precisa estar 100% pronta? Você acha que você posta com estratégia? Você acha que seus conteúdos têm estratégia quando você posta eles? Você acredita nisso? Você está esperando que a confiança, a segurança para você iniciar hoje caia do céu? É isso que você está esperando? É para escrever mesmo, tá? E assim, como eu não vou ler, né? Você só me conta se você me quiser lá, me ajuda, quiser entrar na comunidade, falar comigo, né? Compartilhar as suas dificuldades para que eu te ajude. Se não for isso, eu não vou ler. Então, assim, seja honesta com você, sabe? Fale a verdade, diga realmente assim, ó, poxa, cometo esses erros. Mas assim, gente, antes da gente concluir aqui a aula, eu quero deixar claro que eu não vou, né, falar pra vocês aqui só os erros que vocês cometeram. Não vou dizer assim, poxa, falei aqui um monte de erro e agora, Fernanda, eu vou pra onde? Faço o quê? Na próxima aula, eu vou te ensinar o jeito certo de fazer tudo isso que eu falei aqui. E eu vou trazer outros jeitos certos também de outras coisas. Porque senão a aula ia ficar muito grande aqui hoje. Então, eu vou trazer o jeito certo. Como você fazer as coisas da forma certa para ter resultado. Para você sair do erro, para você se destacar. Para você não precisar ficar concorrendo. Para você ter um diferencial. Então, na nossa próxima aula, eu vou trazer para você aqui o jeito certo. Então, se prepara. Porque vai ter muita dica top, muita coisa boa. Enquanto isso, você já sabe onde você estava errando. E você sabe também que não é porque você queria, não é porque você decidiu fazer errado, é porque você não sabia. Muita gente aqui não sabia de algumas coisas. Muita gente aqui não sabia de nada. Muita gente aqui não sabia de pelo menos uma coisa. Tem pessoas aqui que não, pela jornada já sabia, não, tal coisa é errado. Mas isso aqui eu não sabia. Ó, interessante isso aqui, sabe? Então agora que você enxergou o erro, na próxima aula eu quero te preparar, porque não adianta eu ensinar o certo se você não enxerga onde está errando. Concorda? Não adianta. Eu preciso te mostrar primeiro aonde você está errando, para depois te mostrar o certo. E é isso que eu vou fazer na próxima aula, tá? Então, gente, finalizar aqui a primeira aula do nosso evento Tarô 5K. Né? Uma satisfação assim enorme estar aqui com vocês. Se você chegou até aqui, se você realmente está ouvindo essa frase aqui,
escreve, eu cheguei até aqui. Comenta aqui abaixo, que eu quero saber quantas pessoas realmente ficaram até o final. Porque sabe o que é que acontece? Teve gente que chegou lá no terceiro, no quarto erro e falou assim, isso aqui eu já sei de tudo. E foi embora. Teve gente que falou assim, mas isso eu já sei. Não tem resultado, mas acha que sabe. Então, se você chegou até aqui, independente se você está começando agora, se você já joga tarô, se você já tem uma experiência enorme, se você chegou até aqui, você está de parabéns. Porque você é um grupo seleto. Você é um grupo pequenininho. Das milhares de pessoas que se inscreveram no evento, das várias que estão lá batendo papo na comunidade, um grupo seleto vai vir aqui participar do evento, assistir a aula toda e vai digitar, eu cheguei até aqui. Então comenta para eu saber quem é você que chegou até aqui. Gente, gratidão por participar, por assistir a aula toda, por fazer as atividades. Eu queria mesmo dar os parabéns, eu acho isso, assim, acho que esse é o primeiro passo, sabe? Quando você dá esse passo é difícil você parar. Você engata ali o movimento e aí já era. E os resultados são inevitáveis, eles vão aparecer porque o resultado vem do movimento, certo? Entra na comunidade, se você ainda não está na comunidade. Se quiser deixar também aqui algum comentário do que achou da aula, se gostou, se identificou com alguma coisa, ou então algum erro que você acredita, né, que existe e que eu não falei, coloca aqui nos comentários também, porque eu posso trazer algumas coisas bem mais legais na próxima aula interagindo com vocês, tá? Mas se prepara que na próxima aula a gente tem o jeito certo de fazer as coisas. Como você vai sair do erro para o acerto. E é isso que nós vamos fazer juntas na próxima aula. Então eu tô te esperando lá. Beijo pra vocês, gente.